como prometido, já tenho aqui no estúdio comigo a promotora de justiça, Fabiana Pimenta, para falar a respeito da doação e da entrega legal aqui no Brasil. Muito obrigada pela sua presença, promotora. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos e a todas. Eu que agradeço o convite. A gente gostaria então de entender, mas vamos começar pela entrega legal. Como que funciona, o que é? A entrega legal é um direito que toda gestante tem, ou logo após o parto, de entregar o seu filho para adoção. Sem nenhum constrangimento, ela é encaminhada à Vara da Infância e Juventude, onde tem uma equipe especializada de psicólogos, de assistentes sociais, que vai fazer todos os atendimentos necessários em relação a essa mãe, para ver se essa é uma decisão amadurecida, se por acaso essa decisão decorre de uma falha do Estado, uma falha de política pública, o que gerou essa motivação dela, e lá ela recebe todo o atendimento. É realmente uma avaliação que é feita para poder então se confirmar essa possibilidade, né, essa entrega. Exatamente, né? Porque a decisão ela pode estar num momento psicologicamente abalado em razão do estado puerperal, então tudo isso é avaliado por uma equipe técnica, né, para avaliar a qualidade dessa decisão, desse amadurecimento, e isso é feito sem nenhum constrangimento. É importante frisar isso, e que essa gestante ela tem o direito ao sigilo, né, inclusive em relação à própria família dela, né, quando ela é encaminhada, não precisa que ninguém saiba dessa gestação, se ela não quiser, né, e isso é totalmente sigiloso. Promotora, como que essas entregas legais ocorrem, esses casos? Como que essas mães chegam até vocês? Essas mães, elas podem vir de vários órgãos dentro da rede de proteção. Elas podem vir voluntariamente, né? Ela procura a Vara da Infância e Juventude diretamente, onde ela é imediatamente atendida. Ela pode ser atendida na UBS, que a acompanha, ou qualquer outro órgão, e aí é feito esse encaminhamento, porque há um núcleo especializado de atendimento que vai atender essa gestante. Então, instaura-se um procedimento no qual ela vai ser acompanhada até o nascimento da criança, para ver se ela vai ratificar, confirmar essa decisão dela ou não. E esses dados também são todos colocados aí pela Vara da Infância e da Juventude, também acompanhando esse movimento em relação a esse direito que toda gestante tem, como a senhora disse. Exatamente. É importante frisar aqui para todos que se trata assim, não é crime a entrega legal, ela não caracteriza um abandono. É um direito que visa proteger a mãe e aquela criança que está nesse processo, né, de adoção regular, porque muitas vezes o que acontece, o que é comum, que aí provavelmente você de casa já conhece uma história, aquelas adoções que se fazem de forma irregular, que é entregue a um terceiro, sem nenhum acompanhamento, e essa situação ela vai se estabelecendo, e quando a criança, né, atinge uma certa idade, a gente vê esses casos retornando para a Vara da Infância e Juventude, porque ou a família não quer mais, ou não estava preparada. Então a entrega legal ela vai evitar toda essa problemática que acontece no desenvolvimento depois dessa criança. Antes isso muitas vezes era feito para, digamos assim, resolver dois problemas. Essa entrega que era feita de forma irregular, tanto da família que não gostaria de ficar com aquela criança que foi gerada, quanto para a família que gostaria de ter uma criança ali, muitas vezes não poderia ter essa gestação ou algo nesse sentido, até mesmo por um problema de saúde, promotora. Mas acarretava um problema posteriormente, anos depois, como a senhora disse. Perfeito, e é muito comum na Vara da Infância e Juventude, né, onde é a minha atuação, a gente receber esses casos, né, de adoções feitas irregularmente, né, porque aquele que pretende a adoção, ele tem todo um processo que ocorre perante a Vara da Infância e Juventude, a necessidade dele se habilitar, dele ter uma avaliação psicológica, fazer cursos, né, para formação, para ter essa paternidade, essa maternidade. Então tem todo um trabalho que é feito com aquele que pretende se habilitar regularmente. Promotora, e aí a senhora trouxe também alguns dados em relação a esses números de mães que optaram por essa entrega legal aqui no Brasil. Aqui em Londrina, né? Aqui em Londrina, os dados que nós temos de 2015 até 2023, né, foram que aproximadamente 92 mães procuraram a Vara da Infância e Juventude para fazer essa entrega legal. Entretanto, 43
aproximadamente aí desistiram, 20 concretizaram, e é possível, né? É importante colocar isso, que se essa mãe ela tem a possibilidade de desistir, né, dessa entrega legal durante o processo. Não é porque se iniciou com o processo que essa decisão precisa ser levada até o fim. Se ela quiser, não, tomar uma decisão diferente, ela também tem esse direito. Exatamente. Aí é designada uma audiência, né, após o nascimento da criança. Caso ela não ratifique, ela fala assim, ó, mudei de ideia, a Vara da Infância e Juventude vai acompanhar essa família por 180 dias, né, para verificar se tá tudo bem, se a criança está sendo protegida, está sendo bem cuidada. Ou ela tem, caso ela confirme, né, essa vontade na audiência, ela tem até 10 dias depois para exercer o direito dela de arrependimento. Promotora, pelo que a senhora está falando, em caso, inclusive, de dúvida de alguém que esteja nos assistindo nesse momento, é melhor que procure, então, a vara, para que tenha essa opção, para que tenha, principalmente, esse acompanhamento psicológico. É uma fase, muitas vezes, muito conturbada na vida da mulher, em relação até mesmo aos hormônios que agem no nosso corpo. Então, esse acompanhamento, para que a mãe tenha certeza dessa decisão ou não, é melhor que se procure a vara. Exatamente, perfeito, sem dúvida. Se a mãe está passando por esse sentimento, e é importante também frisar aqui que não se faz, né, julgamentos morais, há um acolhimento humanizado, com empatia, sem nenhum julgamento a respeito daquela decisão, daquela mulher, que naquele momento, avaliando as suas circunstâncias, né, e normalmente o que motiva essa entrega legal é a ausência ali de alguma condição, alguma circunstância da vida que impossibilita o exercício da maternidade naquele momento, e é um ato consciente, né, que seja entendida essa entrega legal como um ato consciente, um ato de amor, que visa buscar a colocação dessa criança em uma outra família, por meio de adoção, num espaço onde ela vai ser amada, vai se desenvolver de forma saudável. Que é o principal objetivo da promotoria nesse sentido. Exatamente. Garantir a segurança e os direitos dessa criança, né? Sim, e todo esse acompanhamento, porque voltando a frisar, as adoções irregulares, que infelizmente ainda ocorrem muito na nossa sociedade, elas trazem um prejuízo emocional e psicoemocional muito grande para essas crianças e que se aflora principalmente na adolescência. Essas adoções irregulares que a senhora informou que ainda acontecem bastante na nossa sociedade, são aquelas chamadas adoção à brasileira? Exatamente, aquela adoção à brasileira em que a mãe às vezes está nessa condição, aí conhece um vizinho, um padrinho, um parente ou um casal que se propõe, que tem esse desejo de adotar, mas não de forma regular, né? Ele não se habilitou regularmente perante a Vara da Infância e Juventude, quis aí encurtar o caminho, né? E essa mãe acaba, pelas circunstâncias, pela fragilidade, entregando a criança para esse terceiro. E esse encurtar o caminho muitas vezes acontece até hoje porque realmente o caminho para se adotar uma criança é um pouco longo, mas é longo por motivos específicos, né, promotora? Por motivos importantes para a vida da família que vai receber a criança e da criança que está sendo recebida. Exatamente, porque com o processo de adoção, de habilitação, vai se avaliar se aquele casal, aquele interessado, aquela interessada compreende a finalidade da adoção, né? A adoção é feita em prol do melhor interesse da criança, né? Então a necessidade de ter essa compreensão não é para preencher um vazio que tem naquela pessoa, por exemplo, né? Se faz no melhor interesse da criança. Então isso é avaliado porque pelas pessoas que detêm competência técnica para isso, né? E aí são diversos critérios de avaliação pelo qual os futuros pais adotivos precisam passar. Sim, tem a previsão, toda a documentação que eles precisam apresentar, mas é um processo simplificado, basta quem tem interesse, né, em participar desse processo comparecer à Vara da Infância e Juventude, apresentar a documentação, que é a documentação pessoal, antecedentes, né, uma série de outras documentações que vão ser informadas na Vara da Infância e Juventude. Se instaura esse procedimento de forma bem simplificada, faz-se essa avaliação por psicólogos, pela equipe técnica que atua na Vara da Infância e Juventude. E promotora, aí quando a senhora fala dessa avaliação, ela é extremamente importante, mas também existe o caminho para se iniciar. Para quem tem esse desejo no coração de adotar uma criança, como que é possível aqui na cidade de Londrina, por exemplo? Aqui na cidade de Londrina, assim como funciona, né, em todas as comarcas, basta comparecer à Vara da Infância e Juventude munido da
documentação que vai ser informada lá com uma relação. Preenche-se um formulário extremamente simples, não tem custo, tá? Isso é importante frisar, que não há nenhum tipo de custo em relação a essa habilitação. Ela é encaminhada com essa documentação para o que a gente chama de um núcleo de atendimento especializado que atua na Vara da Infância e Juventude. Esse casal será convidado, né, a falar sobre o tema, que se conheça as razões pelas quais ele deseja esse processo de adoção. Ele participa também de uma formação a respeito da adoção no Trilhas do Afeto e é habilitado no cadastro. E a partir disso, então, essa adoção pode acontecer da melhor forma para a família e para a criança. Exatamente. Muitas vezes, só para explicar, né, para a população geral, porque se tem uma consciência de que demora muito tempo. Sim. E às vezes essa demora ocorre muito com base no perfil, porque aquele casal vai definir um perfil de criança que ele deseja adotar. Sim. E isso é permitido em relação à questão da idade, sexo, raça, existência de doença. Então tudo isso é avaliado e muitas vezes o perfil desejado pela maioria das pessoas que se habilitam não é o perfil que comumente se tem. Então por isso muitas vezes há uma demora maior. E aí, quando o casal está disposto, então, a outros tipos, né, outros perfis, como a senhora disse, pode ser muito diferente. Até a idade faz diferença. Faz muita diferença. Em relação ao quesito aí da idade, aqueles que desejam adotar crianças que já são um pouco maiores, mais velhas, aí o processo é muito mais rápido. E também existe esse acompanhamento. É importante colocar isso para as famílias, para os telespectadores, que após a adoção, o acompanhamento continua. Mas eu não queria já adotar mais velho ou mais adolescente, porque já tem alguma questão, já tem uma consciência maior do que crianças menores ou recém-nascidas. O acompanhamento psicológico existe. Essas informações que vão sendo passadas, como trabalhar isso dentro do lúdico com as crianças também ocorre. Sim, perfeitamente. Esse acompanhamento é importante que se coloque, ele ocorre ali no período, né, da adoção, do estágio de convivência, como ele é chamado, e ele ocorre posteriormente também. Porque é muito importante que essa família ela tenha todos esses instrumentos para saber que aquela criança tem a sua história, né, ela vai chegar trazendo os seus sentimentos e isso é muito importante para essa família que está recebendo essa criança. Promotora, na nossa sociedade hoje também é importante a gente frisar, quando a senhora coloca casais, todos os tipos de casais podem fazer essa adoção. Existe algum perfil específico de quem possa adotar ou não? Não há nenhum perfil específico, sem dúvida. Todos os casais homoafetivos, casais heterossexuais, uma pessoa só, se ela quiser. Não precisa nem ser casal. Não precisa nem ser casal, exatamente. Não precisa nem ser casal. Se ela tem esse desejo da adoção, ela pode comparecer na Vara da Infância e Juventude para se habilitar.